nesse lugar. Oh, Espírito Santo, o leão da tribo de Judá entrou nesse lugar para te acudir nessa noite. Eu não sei quais são as tuas dificuldades, quais são os teus problemas, mas Ele sabe. Ele sabe por que cada um saiu de casa e veio aqui nessa noite. Ele sabe do nosso desejo. Ele sabe daquilo que precisamos, que desejamos, que necessitamos. Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo, eu te peço, Senhor, vem, Senhor Jesus. Nós invocamos a Tua presença nessa noite, Jesus. Eu te peço que o Senhor venha abrir o entendimento de cada pessoa aqui nesse lugar, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar com essas pessoas, meu Pai. Eu te peço, Jesus amado, que o alimento espiritual, Senhor Jesus, desça do céu nessa noite, Jesus. Porque eu confesso, Senhor Jesus, diante da Tua presença e diante da presença da amada igreja, que eu não tenho nada para dar para ninguém. Mas o Senhor tem, Jesus. O Teu Espírito Santo tem nessa noite. Oh Espírito Santo, envia anjos, Pai, envia espíritos ministradores nesse lugar. Cura os enfermos nessa noite, Jesus. Oh, Pai, liberta os cativos, Pai, restaura casamentos, Senhor Jesus. Entrega a Tua bênção para cada vida que veio aqui te procurar, te buscar nessa noite. Oh, Jesus, eu entrego a cada vida aqui, Senhor, diante dos Teus pés, Jesus. Diante do Teu trono, ó Pai, eu coloco essas pessoas com ofertas vivas diante do Teu altar, Jesus. Para que a Tua vontade seja estabelecida no coração de cada uma delas nessa noite, Jesus. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos confortar, possa colocar fé no nosso coração, Pai, para que a gente venha alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Espírito Santo. Oh Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todos os espíritos contrários nessa noite. E que se porventura existe alguém aqui, Senhor Deus, que precisa, que necessite de libertação, que Teu Espírito Santo possa fazer a obra nessa noite. Que se existe alguém aqui precisando de cura, meu Pai, que esta vida alcance cura nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todas as obras contrárias agora comecem a cair por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Libera a Tua glória, Deus. Libera a Tua presença, Deus. Libera do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Opera, Jesus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. O Senhor tem alguma coisa para cada um de nós nessa noite, irmãos. Cada um de nós saiu de casa, saiu do seu lar, porque tem no coração o desejo de alcançar alguma bênção de Deus. E o principal é que cada um de nós temos fé no nosso coração. Porque senão a gente nem sairia de casa. Não é verdade, irmãos? E é essa fé que Deus quer liberar nessa noite no teu coração. Não a fé que é liberada pelo pregador da noite, irmãos. Ou por aqueles que louvaram, ou aqueles que oraram e ainda vão orar nessa noite. Mas aquela fé que Deus colocou no teu coração, no coração do irmão, no coração da irmã. E mesmo antes de tu nascer, Deus já tinha estabelecido essa semente de fé no coração de cada um de nós, irmãos. E é essa fé que Deus quer extrair nessa noite, para que cada um de nós possamos alcançar aquele milagre que a gente tanto necessita, aquilo que a gente tanto deseja no nosso coração e que viemos buscar nessa noite. Mas por que eu falo isso, irmãos? Porque cada um de nós tem fé. A gente até pode dizer, irmãos, em algumas situações, eu não tenho fé. Mas se tu não tivesse fé, tu não sairia de casa.
Se tu não tivesse fé, tu não fecharia os teus olhos. Tu não oraria a um Deus que tu não vê, embora tu sinta Ele no teu coração. Mas eu te provo nessa noite que cada um dos irmãos e das irmãs tem uma semente de fé no coração. Porque senão jamais sairia dos lábios de cada um de nós uma só oração, se a gente não tivesse fé. E eu quero dizer para cada um dos irmãos nessa noite, que a santa palavra de Deus, ela nos diz que é a fé que move o mundo espiritual ao nosso favor. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o mundo espiritual está à disposição da tua fé. Aqueles que precisam de cura, de um milagre na casa, no casamento, na família, nos filhos, no marido, na esposa, através da tua fé, irmãos, através da tua fé. Se ela for liberada nessa noite, isso depende de mim e de você. Se ela for liberada nessa noite, irmãos, eu quero te dizer que o teu milagre está na porta da tua casa. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus nos trata todo mundo igual, cada um de nós. E se a Bíblia diz, e não só a Bíblia, muitos testemunhos até nesse lugar aqui, irmãos, de muitas pessoas que receberam bênçãos, eu quero te dizer, tu pensa no teu coração, que Deus não deseja que tu alcance a tua bênção? Eu quero te dizer que Deus, Ele deseja mais do que eu e do que você, que cada um de nós alcancemos as nossas bênçãos, aquilo que nós tanto desejamos. Aquilo que nos faz ser feliz, que a gente deseja no nosso coração e que, de uma certa forma, vai nos trazer alegria. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Pai. E o Pai, Ele dá o melhor para o seu filho, não é verdade? E eu quero dizer mais uma coisa, irmão e irmã que está aqui nessa noite. Vocês, cada um de vocês, são filhos desse Pai. E se vocês, cada um de vocês, são filhos desse Pai, por quê? Deus não haveria de conceder tudo aquilo que tu deseja no teu coração. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que esta fé que Deus colocou dentro do teu coração, é esta fé que move o mundo espiritual, porque muitas vezes, irmãos, a gente jejua, a gente ora, pedindo para Deus, Deus, me conceda essa bênção, me conceda essa vitória. Às vezes a gente jejua. Eu quero jejuar para que Deus me dê alguma vitória, mas eu quero te dizer nessa noite, irmãos, sabe o que o jejum ele muda? Ele muda o teu coração, não é o coração de Deus. O jejum te coloca numa posição em que tu vem alcançar essa bênção de Deus, assim como a oração, sabe por quê? Porque Deus, segundo a Escritura Sagrada, Ele já te liberou toda essa bênção nessa noite. Por isso eu quero te dizer nessa noite, prepara teu coração, porque na hora da oração, se esta fé, ela está sendo alimentada pela palavra de Deus liberada aqui nesse lugar, tu alcança o teu milagre nessa noite. Não foi ontem, nem vai ser amanhã. É nesta noite, eu quero dizer para cada um dos irmãos, que a palavra de Deus ela possa alimentar essa fé que Deus depositou no teu coração, para que ela venha sair para fora e tornar real todo o teu desejo. Tudo aquilo que tu almeja e que tu sabe no teu coração que só Deus pode te conceder. Amém? Por isso nessa noite eu te peço, prepara o teu coração. Começa a pegar essas palavras que estão sendo jogadas aqui, de um pecador, como todos vocês aqui. Mas que o Espírito Santo, pela misericórdia dele, nos usa. Pega essas palavras que estão sendo jogadas aí, como um alimento, como um tijolo para construir um prédio, para construir uma torre, para que cada um de nós, para que vocês, irmãos, no final dessa reunião, através das orações, através da oração que será ministrada nesse lugar, tu venha alcançar pela fé tudo aquilo que tu tem almejado, tudo o que tu veio buscar nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sei o que cada um de vocês veio buscar aqui nessa noite, mas o Deus que age nesse lugar, Ele sabe. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos.
O Senhor está nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Eu sinto que Deus está nesse lugar. E eu quero dizer para vocês, irmãos, onde Deus está, há milagres. Onde Deus está, irmãos, acontecem milagres, acontecem maravilhas. Pessoas são modificadas, pessoas são transformadas. E Deus quer fazer isso na vida, no coração de cada um de nós nessa noite. Muitas vezes, irmãos, eu quero dizer para cada um de vocês, a gente acha, eu não alcancei essa bênção, acho porque eu estou falhando em alguma área, eu estou fazendo isso ou aquilo errado. Por mais que isso, irmãos, pareça heresia, eu quero dizer para vocês, Deus não depende da tua santidade. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus dependesse da minha e da tua santidade, Ele não estaria aqui nessa noite. Porque nós todos falhamos. Não sou eu quem diz, irmãos, é a Bíblia. São as Sagradas Escrituras que declaram que cada um de nós somos pecadores. Nós pecamos até dormindo, irmãos. Mas esse nosso Deus é um Deus misericordioso. E é isso que é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Pai, Ele está pronto para perdoar. Desde que no nosso coração, mesmo que nós sejamos falhos, no nosso coração existe aquele desejo, eu quero acertar. Por isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, eu peco todos os dias. Mas no meu coração existe um desejo. E esse desejo que existe no meu coração, eu levanto uma oração todos os dias dizendo assim para Deus, Deus, me ajuda a não errar mais. Me ajuda a não cometer os mesmos erros, meu Deus. Deus vê o coração, irmãos. Deus vê a intenção do teu coração. E o que eu quero dizer para os irmãos com isso nessa noite? Eu quero dizer, irmãos, que se Satanás tem mentido na tua mente, que tu não recebeu uma bênção, por causa que tu anda cometendo algum tipo de erro, eu quero dizer que isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. E se isso, irmãos, é uma mentira de Satanás, porque não é eu quem digo, é a palavra de Deus. Quer dizer que Deus quer te dar a bênção hoje. Deus, Ele quer te dar a bênção hoje, Ele quer ver a intenção do teu coração. Existe intenção no teu coração de acertar, irmãos? Existe intenção no teu coração de servir a Deus? Existe intenção no teu coração de ser fiel a Deus? Se existe, eu quero te dizer, o milagre está na tua frente. O milagre está nas tuas mãos nessa noite. Tu não sais com ele só se tu não quiser. Porque tudo é por fé. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma palavra que diz que o justo viverá pela fé. E é por isso que estamos aqui, irmãos. É por isso que estamos aqui, irmãos. Porque muitas vezes Satanás tem mentido. E muitas vezes a gente até entende muitas doutrinas que não condizem com a palavra de Deus, de que a gente não recebe tal coisa porque a gente está pecando. Eu quero dizer para vocês, irmãos, isso é mentira. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia não diz que só dá bênção para justos, sabe por quê? Porque todos pecaram. E isso que eu estou repetindo é um versículo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, embora eu não esteja abrindo esse livro nessa noite, mas eu quero dizer para vocês que tudo pode ser atestado e confirmado por essa palavra. E se, irmãos, todos pecaram, como a palavra de Deus ela nos ensina, um milagre é para ti nessa noite. Começa a colocar para fora aquele teu sonho nessa noite. Começa a trazer a vida para fora o teu sonho nessa noite. Porque eu quero dizer uma coisa, irmãos. Certa vez, um amigo de Jesus chamado Lázaro, ele morreu. E para as irmãs desse amigo de Jesus, Marta e Maria, a esperança daquela casa acabou. Sabe por quê? Porque era através do homem que vinha todo o sustento para casa, naquela época. Havia acabado toda a esperança daquela família, irmãos. Toda a esperança tinha sido sepultada.
E o pior de tudo, irmãos, naquela exata hora que Lázaro morreu, Jesus não estava ali. Muitas coisas às vezes têm acontecido na minha vida e na tua, e que parece que Deus não está perto, não é verdade? Muitas coisas acontecem diante da nossa vida, e que a gente às vezes sente que Deus não está por perto. Mas como Jesus repetiu em relação a Lázaro, eu digo para cada um de vocês nessa noite, este problema, essa dificuldade, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Porque quando vieram avisar Jesus de que Lázaro estava doente, Jesus falou para aqueles que vieram avisar ele, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Por isso que eu quero te dizer nessa noite, irmãos, o Senhor da glória está nesse lugar. E todos aqueles teus sonhos que foram sepultados dentro do teu coração, que nessa noite tu convide Jesus e mostre para ele onde é que eles estão sepultados. Que nessa noite cada um de nós possamos remover essa pedra que deixou escondido todo aquele sonho que a gente tinha há anos, há meses, há dias atrás, e que hoje no nosso coração já não existe mais esperança. Sabe por quê? Porque o tempo é morte. Porque o tempo é morte. Quanto mais o tempo vai passando, a nossa fé vai esmorecendo. A gente vai se abalando pelo tempo. E de uma certa forma, irmãos, o tempo ele vai corroendo aquele sonho que eu e que você tem. E como uma pedra sobre este sonho, eu quero dizer para cada um de vocês nessa noite, através do teu coração, que nós possamos, pela fé nessa noite, enquanto as palavras vão sendo liberadas. Isso é um exercício de fé, irmãos. Enquanto as palavras vão sendo liberadas, que eu e tu nessa noite a gente venha mostrar para Jesus dentro do nosso coração aonde estão sepultados os nossos sonhos. Porque Ele quer ressuscitar hoje. Ele quer ressuscitar o meu e o teu sonho nessa noite. É a palavra de Deus que atesta. Porque Ele colocou fé no coração de cada um de nós. Ele colocou fé, irmãos. Ele colocou fé, irmãos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, Abraão, ele foi chamado no meio da idolatria. Abraão, quando ele foi chamado por Deus, irmãos, ele adorava vários deuses. E nem por isso a voz de Deus foi impedida de chegar no coração de Abraão. Por isso eu quero te dizer nessa noite, as tuas dificuldades, as tuas falhas, não são empecilho nenhum para que Deus chegue perto de ti. Porque Deus ele é todo poderoso, irmãos. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe lugar nenhum onde Deus não possa entrar, eu quero dizer para vocês. Não existe nada que impeça a mão de Deus de te alcançar nessa noite, de estender a mão para ti, de te entregar aquele milagre que Ele tanto espera que tu alcance. Não existe nada, irmãos. Abraão foi alcançado em Ur dos Caldeus, onde ele morava, no meio da idolatria. E uma voz falou no coração dele, e ele obedeceu essa voz. Eu quero dizer para vocês nessa noite, é uma voz que fala com vocês. É uma voz que fala com vocês nessa noite. Não é um homem, é uma voz que fala com vocês. Que nós possamos, como Abraão, escutar essa voz e seguir as instruções dessa voz. E quais são as instruções dessa voz nessa noite, irmãos? É para que a tua fé, a fé que Deus colocou no teu coração, porque senão nós não estaríamos aqui. Esta fé venha crescer, venha sair para fora, venha ganhar vida, para que tu alcance tudo aquilo que tu deseja. A Bíblia não diz, irmãos, que Deus quer que a gente seja derrotado. A Bíblia não diz, irmãos, que é para a gente continuar doente. A Bíblia diz uma coisa, que por onde Jesus passava, os enfermos eram curados. Por onde Jesus passava, os cativos eram libertos. Isso que a Bíblia fala. E se Ele está aqui nessa noite, como eu e você acreditamos, eu tenho certeza, irmãos, que depende da tua fé.
Depende da minha e da tua fé nessa noite, irmãos. Para que nós venhamos a alcançar o milagre, irmãos. Abraão ouviu essa voz, irmãos. Ele ouviu essa voz. E eu te peço nessa noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que cada um de vocês venha ouvir esta voz. Esta voz que clama no deserto. Esta voz que tem clamado no deserto das dificuldades da tua vida. Que ela venha te trazer a vida nessa noite. Que ela venha restaurar a tua vida, a tua condição nessa noite. Irmãos, o Senhor, Ele nos ama. Quando eu falo, irmãos, que Deus não nos abençoa segundo a nossa santidade, eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, querendo dizer para os irmãos que a gente pode pecar livremente, não é isso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou sabedoria no coração de cada um de vocês, para entenderem que não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que Deus, Ele vê a intenção do nosso coração. Deus, Ele quer ver a intenção do teu coração. Se tu tem desejo de não pecar, é isso que interessa para Deus. Se tu tem desejo de mudar a tua vida, é isso que interessa para Deus. E uma coisa, irmãos, que estava acontecendo comigo esses dias, eu quero compartilhar com vocês, bem rapidinho. Eu comecei a orar a Deus e sempre nas minhas orações eu penso para Deus assim, irmãos: Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Deus, eu quero fazer a tua vontade. E o Espírito Santo me direcionou para me pedir diferente. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? E eu vou falar para vocês nessa noite, vou repartir com vocês. O Espírito Santo disse para mim não pedir mais para que eu venha fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo começou a me falar que era para mim pedir para Deus, para mim pensar como Ele pensa. Sabe por quê, irmãos? Porque nem eu, nem vocês pode fazer a vontade de uma pessoa que vocês não sabem o que ela pensa. Eu não posso fazer a vontade de um Deus que eu não sei como Ele pensa. E é por isso que o Espírito Santo me corrigiu nessa minha oração e disse assim: Vicente, começa a pedir diferente. Começa a pedir para mim, para tu sentir o que eu sinto. Sabe por quê? Porque quando tu sentir o que eu sinto, tu vai saber o que eu quero. Entendeu, irmãos? E desde esse dia eu quero dizer para vocês, irmãos, eu comecei a entender Deus de uma forma muito diferente, irmãos. E eu quero confessar para vocês que eu até me assustei. E eu comecei a pensar para mim e me frustrei de uma certa forma. Eu pensei assim: meu Deus, eu não conheço Deus. Porque quando eu comecei a fazer essa oração, que era para pedir para mim sentir o que Deus sentia, eu comecei a entender Deus de uma forma que eu não entendia, irmãos. Que eu não entendia. E eu comecei a me assustar com aquilo, me assombrar com aquilo. Eu digo: meu Deus. E daí o Espírito Santo começou a me trazer palavra para testar tudo aquilo que Ele tinha me falado no meu coração. E daí Ele me deu o exemplo do servo Davi, do rei Davi. E o que a palavra diz? Davi é um homem segundo o meu coração. Davi sentia o que Deus sentia, irmãos. Davi sentia o que Deus sente. E isso fez a vida de Davi uma vida totalmente vitoriosa, irmãos. Davi não viu derrotas, irmãos. Eu quero dizer para vocês nessa noite que o mesmo Deus de Davi, Ele está aqui nessa noite com a mão estendida para mim e para você. É o mesmo Deus de Davi nessa noite. Ele está sobre mim e sobre ti. E aquele Espírito de Deus que colocava as palavras na boca de Davi para que ele viesse salmodiar diante da presença de Deus, esse mesmo Espírito está dentro do teu coração. Que a maneira que a gente vem enxergar a palavra de Deus, irmãos, nós possamos liberar essa fé. Porque essa é uma noite de milagres. É uma noite de milagres. E isso não depende de mim. Isso depende de um Espírito que está nesse lugar.
e eu quero dizer para vocês que Ele está nesse lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha uma palavra para compartilhar. Mas como Deus me ensinou, eu não sou teimoso, eu não procuro na Bíblia. Senhor, é o Senhor quem sabe. Mas quando eu cheguei aqui, Ele colocou as palavras na minha boca. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus está aqui. Deus está aqui, irmãos. Eu não tinha nenhuma palavra. Eu cheguei aqui sem nenhuma palavra. E o Espírito Santo me falou em casa, eu teimei de novo. Ele disse para mim assim, ó, não leva nem a Bíblia hoje. E eu teimei. Mas Ele me falou que não era nem para mim trazer a palavra, irmãos. Que Ele ia colocar as palavras na minha boca. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que tudo isso é para ti. Tudo isso é para ti, irmãos. Tudo isso que Deus está fazendo, todo esse milagre é para ti. Tudo isso é para ti, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus sabia que você ia sair da tua casa. Deus sabia que tu ia te deslocar da tua casa até aqui. E Ele quer te abençoar nessa noite. É por isso que Ele pega um pecador e coloca as palavras na boca desse pecador. Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele quer te abençoar. Esse é o Deus de Davi. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Abraão. Esse é o nosso Deus, irmãos. O mesmo Deus. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Por isso, libera aquela tua fé dentro do teu coração. Libera essa tua fé dentro do teu coração. Aqueles sonhos que foram esquecidos, que quando te foram revelados, tu olhava para eles com entusiasmo, mas que agora, no decorrer dos dias, dos anos, dos meses, tu já não olha mais para esse sonho com tanto entusiasmo. Eu quero dizer nessa noite, mostra aonde está enterrado para Jesus. Porque Ele vai dizer, vem para fora. Vem para fora, assim como Ele fez na vida de Lázaro, irmãos. Te coloca de pé, igreja. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus amado. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, passeia nesse lugar, Jesus. Passeia, Senhor, nesse lugar, meu Pai. Eu te entrego cada vida nessa noite. Espírito Santo, toca, Pai, do mais novo ao mais velho, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Toca, Senhor, nessa noite, Pai. O espírito de convencimento, Deus, coloca no coração de cada vida nessa noite. Para que, quando a oração for realizada, Espírito Santo, nós possamos receber o milagre nessa noite. Espírito Santo, eu te entrego cada vida nesse lugar. Eu te entrego cada homem, cada mulher, cada casamento representado, Senhor Jesus. Eu te entrego cada emprego, Senhor Jesus, cada trabalho, cada escola, Senhor Jesus. Nessa noite, Espírito Santo, toca com a tua mão. Em o nome de Jesus, Senhor. Começa a fazer o teu milagre, Jesus. Começa a tocar nos corações nessa hora, Jesus. Começa a colocar, Senhor Jesus, a tua mão naqueles sonhos que já foram esquecidos. Em nome de Jesus. Opera, Deus, com a tua mão poderosa. Senhor, em nome de Jesus. Deus da glória, em o nome de Jesus. Libera nessa noite, meu Pai, o combustível necessário para que a fé de cada um de nós seja despertada, assim como Lázaro foi despertado da morte. Em nome de Jesus, Deus. Eu profetizo sobre a vida de cada pessoa nesse lugar. E declaro que cada uma delas receba um milagre nessa noite. Aquele milagre que tu vem buscar, receba nessa noite. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Oh Deus, libera, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Que assim seja, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, os irmãos podem se acertar. Eu agradeço a oportunidade. Aplauda o Senhor, irmãos, que ele merece.